Olá, sou Paulo Marchetti, volto com mais um vídeo do universo do jornalismo de entretenimento, voltado para o audiovisual, que nada mais é do que a junção de jornalismo com rádio, TV, internet. E dessa vez eu vou falar um pouco sobre roteiro e os diversos formatos que o roteiro tem. Eu vou dar uma geral, pretendo depois fazer um vídeo separado de cada formato desse, mas agora quero só apenas dar uma geral para dizer que realmente o roteiro não é uma ciência, assim como nada nesse universo do audiovisual, de todo esse conteúdo que eu tenho falado aqui, de programas de TV, de documentário, série documental, enfim, todos esses projetos, nada é uma ciência exata. Assim, e dessa forma também acontece com o roteiro. Eu vou abrir aqui a apresentação. Sempre também eu gosto de lembrar que eu, eu me baseio na prática e não na teoria, que os meus vídeos não têm nada de teoria. É tudo prática, tudo o que. E tudo. São experiências minhas que eu quero passar, enfim, projetos diferentes e tudo. Esse aqui que eu vou falar de roteiro, por exemplo, eu abri, eu achei. Eu tenho uma temporada que eu fiz do Tempero na Mochila. Já devo ter falado desse projeto em algum vídeo. Eu abri aqui, vou exemplificar, vou mostrar um pouco a estrutura desse roteiro, desse programa. Mas agora, para começar, eu quero dar uma geral exatamente para falar sobre isso, que não existe um formato único. Tá? Mesmo você pegando gêneros, o reality show, ou documentário, ou o programa gravado de estúdio, todos eles mudam de acordo com de acordo com o conteúdo do programa, de acordo com a emissora, de acordo com o modo de trabalho. Isso é muito é o roteiro que se adapta ao projeto. É uma coisa de sentar, por exemplo, com a equipe e falar, tá bom, como que vocês querem o roteiro? Como que vocês precisam do roteiro? Que é isso que eu coloquei aí, esse último ponto, conversa com a equipe, para exatamente deixar o roteiro claro para todo mundo, para todos os envolvidos, porque dependendo do projeto não. Geralmente esse mesmo roteiro ele vai para pós-produção, ele vai para o switcher, ele vai para a equipe de produção, ele vai para a equipe externa. Aí depende do objetivo dele, mas às vezes um mesmo projeto ele precisa de vários tipos de roteiro dentro dele, e é disso que eu vou falar. Então, assim, primeiro, eu já vi gente, até gente que estagiário, gente que começa a trabalhar e que está comigo, que fala, estou desesperado porque preciso fazer um, um roteiro assim e tal, como que eu formato, aí depende, e é como eu falei, você tem que adaptar, sentar com a direção, com todo mundo com a pós-produção, com a produção e falar como é o melhor roteiro para você. Não, faz aquele roteiro tradicional de 3 colunas, 4 colunas, com vídeo, áudio, lettering, observações, esse tipo de coisa. Tem gente que não. Esse roteiro que eu vou mostrar do tempero na cozinha, ele não tem. Esse é um formato corrido, um formato não Word. Então, seguindo aqui, alguns tipos de roteiro dentro desse universo. Tem tem roteiro de pré-produção, tem roteiro de produção, tem roteiro de captação, tem roteiro de pós-produção. Aí vai de acordo com, como eu acabei de falar, com cada projeto. Um espelho de captação, por exemplo, ele funciona que é uma espécie de roteiro, entre aspas. Ele serve para reality show, para documentários, reportagens, porque você faz toda a produção,
daquele momento e aí você coloca nesse espelho de captação, ó, vou chegar, tem que pegar, fazer um take localizador, então mostrar a fachada do lugar, a placa, a rua, a avenida, esse tipo de coisa. Vamos falar com o porteiro, e aí já tem lá pelo menos 3 perguntas. É, depois de falar com o porteiro, a gente precisa pegar. Enfim, é um espelho falando o que você precisa captar de imagem, com quem que você vai falar, se você pauta, se for preciso a pauta, às vezes é espontâneo, não, vai na rua, fala com os. Tem essas 2 perguntas. Aí depende muito, mas é roteiro de captação, ainda mais o exemplo que eu dei, por exemplo, da série documental, o primeiro exemplo, que é o Na Fé, é um espelho de captação que a gente fez. A gente ia lá, sabia que ia ter o ritual, sabia que ia acontecer aquela situação. Eu fiz o Caos, por exemplo, um programa do History Channel, que é uma espécie de trato feito. Não lembro em que ano isso foi. Só foi uma temporada. E assim, a gente produzia a negociação, o cara chegava lá com um boneco lá, sei lá, do Michael Jackson, então, um boneco raro, falava, ó, quero negociar. A negociação era livre, né? A gente produzia a negociação, ó, vai chegar o cara com o boneco do Michael Jackson, vai negociar tudo, e aí o cara, beleza, vem aí rola a negociação. Então, assim, esse roteiro de captação é uma preparação, é exatamente o que está escrito bem ali, ao pé da letra, é um espelho de captação. O que você precisa fazer, com quem você precisa falar, esse tipo de coisa. E tem documentário que acontece isso. Tem documentário que não, que você sabe que você vai lá conversar com aquele personagem lá na casa dele, você tem a pauta, já está tudo preparado. É claro que depois você não sabe como ele vai ser a resposta dele, mas você tem aquele. Reportagem é a mesma coisa, você vai chegar no local, você vai apurando, às vezes você vai, se é um plantão, se é uma coisa de última hora, você apura até no carro, às vezes, liga, quem fica na redação vai falando com você no telefone e tal, e você vai preparando a pauta, já sabe com quem chegar lá, com quem falar, com quem pedir, ó, já tem gente avisada lá que vocês estão chegando. Então, assim, é um guia, né? Esse tipo de roteiro. E tem um roteiro de gravação que é mais ou menos a mesma coisa, que serve mais para programas de estúdio em geral, que tem apresentadora, tem convidado. Eu não vou nem citar, eu não sei dizer, mas você, enfim, esses programas o, mulheres, esses programas que passam à tarde também, de manhã, de variedade, que tem apresentadora, tem um segundo apresentador, ou tem culinária, tem convidado, reportagem, às vezes até link ao vivo, ou não, só VT mesmo. Então, esse tipo de roteiro também é roteiro e redação, porque você vai precisar botar o texto da apresentadora. Bom dia, estamos começando o programa, saída de bloco, então tá bom, daqui a pouco a gente volta, o bloco seguinte a gente vai falar sobre tal assunto, a volta do bloco, ó, voltamos, tem essas coisas. No meio dos blocos você vai chamar merchandising às vezes, vai chamar o repórter ao vivo, vai estar em algum lugar, numa exposição, enfim, algum evento, alguma coisa que aconteceu na cidade, ou até mesmo uma entrevista, vai falar com pessoas, convidados, sejam elas ou celebridades ou algum médico, né, essas coisas, né? Enfim, aí você faz um texto de introdução dessas pessoas para poder chamá-las e aí você vai montando o programa de estúdio, é isso. Então você tem uma mistura e aí você tem essa preocupação de deixar o roteiro, como eu falei no início, claro, tanto para quem está dentro do estúdio acompanhando, para saber, né, tem lá o assistente de produção que fica no estúdio, em contato direto com o switcher,
falando, olha, então é isso, ó, o cara vai entrar, a gente vai cortar dessa câmera, ela vai chamar o VT, assim que ela chamar o VT, já entra com o convidado, já deixa ele no sofá, aí sai, volta do VT, a apresentadora já está posicionada no lugar certo para na frente do TP, por exemplo, se ela for usar um teleprompter, geralmente tem teleprompter todos esses programas, e aí ela já está posicionada para chamar o convidado que está ali sentado, aí já sabe que assim que terminar o texto de, de introdução do convidado, ela já vai sentar ali, ele está lá, já abre o plano, a outra câmera, já vai estar com os dois, ou vai estar fechado no convidado, aí vai ter a câmera geral que pode mostrar o cenário inteiro enquanto a apresentadora senta, ou o apresentador, enfim. Isso tudo precisa estar muito claro no roteiro para saber, olha, então ela vai sentar, ela vai. Isso aí geralmente vira uma coisa mecânica. Quando o programa, inclusive, é diário, você já sabe que a posição é ali, o convidado fica ali, quando são dois convidados, aí já combina, mas já é tudo mecânico, já é tudo marcado e raramente se sai dessa marcação, porque isso facilita o trabalho de todo mundo, facilita o diretor de imagem, que vai cortar as câmeras, a comunicação com as câmeras que estão no estúdio, né? O pessoal da produção, quem está batendo o roteiro, às vezes não tem só roteirista no switcher, tem roteiristas também dentro do estúdio, para ajudar no TP. O TP também é uma coisa, o texto pode mudar dependendo do apresentador ou de alguma coisa que aconteça, muda esse início de bloco, põe isso, põe aquilo. Se é um programa gravado, isso é mais fácil e mais corriqueiro de acontecer. Muda essa palavra, muda essa frase e tal. Agora, se é um ao vivo, isso tem que estar muito bem, bom, muito bem definido, né? E tem apresentador, por exemplo, que não gosta do texto corrido, que gosta de põe tópicos, para mim, que eu já sei, e aí fica até mais natural. Quando o teleprompter fica em tópicos, o texto corre mais solto, mais tranquilão, assim, mais natural mesmo, como eu disse. Então, o programa de estúdio, aí, assim, como eu falei, varia pelo formato dele. Se é um programa de debate, vai ter redação, porque vai ter que fazer a abertura do programa, o fechamento do programa, as saídas e entradas de bloco. Também, o programa de debate, às vezes, você chama vamos ver, um Vox, aí um povo fala, né? Você chama um VT, então tem que ter uma redação para chamar esse VT. E aí é isso. Aí varia muito. Como eu falei no princípio, cada formato tem o seu jeito de posicionar as coisas, e que fique claro para todo mundo, porque o roteirista, dependendo do caso, e existem casos que isso acontece corriqueiramente do roteirista ou do produtor, sentar com o diretor de imagem, falar, olha, essa é a câmera 2, câmera 3, porque é até mais fácil do diretor de imagem anotar na mão ali para ele, do que ficar sujando muito o roteiro para pessoas que, não, eu não preciso saber o que vai acontecer no switch, eu preciso saber o que vai acontecer aqui dentro do estúdio. Então, isso aí varia, como eu falei, é conversar, deixar claro e falar com todas as áreas, a pós-produção também, precisa saber o que acontece, ainda mais quando o programa é gravado, erra, volta, tem material bruto, tem que decupar, esse tipo de coisa. E tem roteiro de pós-produção, que é o roteiro que você faz depois que tudo acontece. Você fala, vou chutar aqui o Largados e Pelados, que é aquele reality do Discovery. É, eles ficam lá, a equipe fica gravando, e depois pega-se o roteirista e toda a equipe de pós-produção pega o material bruto, decupa, assiste, faz a edição de texto e monta o, o programa. E o roteiro de pós-produção, ele, como é o espelho de captação, também, ele
ele é necessário, perdão, no reality show, ele é necessário em documentário, em reportagens, é, muitos programas necessitam não só do roteiro, mas depois um roteiro de pós também. Às vezes tem locução, que você vai para a cabine para botar uma locução dentro de um VT, de uma reportagem, de uma matéria, enfim. Tem todo um trabalho de pós-produção, não só nos programas de estúdio, mas para todos esses exemplos que eu tô falando aqui, acontece de ter locução, acontece de, de ter a redação, que acontece tanto para poder ter que gravar, olha, preciso dessa redação porque eu vou sair para gravar, preciso dessa redação no estúdio que eu vou gravar, e preciso da redação na pós-produção que eu vou fazer a locução, vou fazer algum outro texto, enfim. É, acontece esse tipo de coisa. Então, eu vou falar um pouco mais de acordo com os exemplos e tudo. Eu vou falar um pouco mais desses tipos de roteiro, lembrando que mais uma vez, eu falo sobre prática, o dia a dia, o que acontece é, com a mão na massa mesmo. Aqui eu não vou falar, por exemplo, de roteiro de cinema, porque tem muito conteúdo sobre roteiro de cinema, e o roteiro de cinema é completamente diferente do que acontece em vídeo, em televisão, né? E o roteiro de cinema também é muito. Eu tive experiência, 2 vezes eu fui contratado para fazer roteiros de longas, de projetos que não aconteceram. Um eu já citei, que é sobre a independência do Brasil, um outro era um filme que ia ser uma trilogia, não aconteceu. Eu fiz o primeiro tratamento, tudo, mas o projeto também não foi para frente. E fiz mais 2 roteiros de exercício que eu quis fazer, de material meu. Um deles, inclusive, do meu livro, o Diário da Turma. Fiz um longa, baseado exatamente no livro. É, exercício. Mas, assim, para cinema, como eu falei, tem outros vídeos e outros macetes, tudo é bem diferente. Tem roteiro, voltando aqui para o vídeo, então, para o audiovisual, para o jornalismo de entretenimento, rádio, TV e internet. Internet também tem transmissão ao vivo, tem vídeo, né? Enfim. E as transmissões ao vivo, eu quero falar que acontece a mesma coisa é um roteiro de captação, é um espelho, né? Você tem ali, eu botei alguns exemplos aqui, Skull Rock, exemplos claros que eu trabalhei, né, durante meus anos na MTV, o Skull Rock, o Monsters e o Hollywood Rock. O Monsters of Rock, eu dirigi uma a edição de 98, eu fiz a direção. Foi uma loucura, porque eu ia dividir a direção com um outro colega que passou mal no dia, e eu fiquei sozinho. A transmissão começou, foi gravado, né? Não foi ao vivo, mas os shows começaram ao meio-dia. O último show do Slayer terminou 3 da manhã, e estava eu, então, meio-dia na UM, 3 horas da manhã estava eu na UM. Foi uma doideira, mas foi muito bom, foi muito legal. Isso aí foi uma gravação de show normal, não teve nada, mas a MTV fez, assim como no Hollywood Rock, e também no Skull Rock, que o Skull Rock foi uma coisa à parte, mas no Monsters e no Hollywood Rock, além de transmitir os shows, a MTV, a gente fez flashes ao vivo. Então, necessita de um roteiro mesmo para quando vai entrar, que bloco, quanto tempo, ficam VTs prontos ali, como eu botei ali embaixo, VTs frios, às vezes chama, aí você posiciona os apresentadores, ou dentro junto com o público, na arquibancada, em cima do palco, nos bastidores, como se vê, por exemplo, hoje em dia na MTV não, mas como se vê muito no Multishow,
que quando faz o Rock in Rio, Lollapalooza e outros festivais que acontecem aqui no Brasil, são 3, 4, 5 apresentadores posicionados em vários locais estratégicos, e você precisa de um roteiro para isso, para saber quando você vai chamar quem. Às vezes é o apresentador, tem sempre um mediador numa base, seja dentro da emissora ou seja no local mesmo, como eu disse, é o mediador, é dele que sai tudo. Então tem 4 pessoas e mais o mediador, então o mediador fala, vamos falar com o fulano, aí o fulano faz lá a reportagem dele, volta para o mediador ou não, vai direto para o outro que está, não, eu estou aqui com o artista que acabou de chegar, vamos dar uma palhinha com ele, aí conversa, aí volta para o mediador. Tudo isso aí é, está roteirizado e, e se sabe, nesse tipo de transmissão, que esse roteiro pode sair um pouquinho, exatamente porque está programado aqui, vamos chamar um VT, porque vai ter o show do Ozzy, da Lady Gaga, então vamos chamar um VT falando desse disco novo dela, não sei o quê, mas na hora de chamar esse VT, nesse momento do roteiro, de repente chegou um artista lá, um músico brasileiro que vai assistir o show dela, então assim, pô, vamos entrevistar o músico, então derruba o VT, sabe? Então, beleza. Então essas coisas já acontecem na transmissão ao vivo, mas parece que não, mas é necessário. E em transmissão ao vivo, tanto isso também serve para as premiações aí, para o Oscar, o Video Music Awards, essas coisas, precisa dessa, desse bate-bola e ter, assim, além da UM, né, da unidade móvel de áudio e vídeo que estão no local, ainda tem uma equipe no switcher, porque nessas transmissões, por exemplo, pode cair o sinal. E aí você não sabe quanto tempo você vai ficar sem o sinal até restabelecer, ou é um problema técnico, essas coisas podem acontecer. Então, costuma-se no switch ficar uma equipe de stand-by, inclusive um apresentador, que pode não fazer nada, pode não entrar, mas está lá, pronto, maquiado, estúdio pronto, um cenário feito, porque se acontece isso, cai um sinal, acontece qualquer coisa, vai com o apresentador no estúdio, ali tem os VTs, então vamos chamar os VTs enquanto a transmissão no restabelece, a gente, enfim, matérias, reportagens e outros conteúdos, de acordo, claro, com o que está acontecendo na transmissão. Então, isso é importante e isso é um outro roteiro, um roteiro plano B. Se der errado, segue isso aqui. É a apresentadora ali no estúdio, ela vai chamar esse VT, aquele ali e tal. Vamos seguir essa ordem. Então, tem também um roteiro plano B para esse tipo de transmissão. O Skol Rock uma, um festival que aconteceu. Festival não, foi um. Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Teve a final, foi uma disputa entre bandas novas e tal, teve eliminatórias no Brasil inteiro, com cobertura da MTV, com pessoas famosas participando do júri, essas coisas. E aí teve a grande final que aconteceu em Curitiba, na Pedreira lá, e aí nessa final tocou, claro, as bandas finalistas. Aí depois, para encerrar, depois que a campanha ganhou o prêmio e tal, teve show do Raimundos, teve show do Iron Maiden e teve show do Halloween. E, e a gente entrou ao vivo a partir das 2 da tarde, eu não lembro, mas foi à tarde, começo da tarde. E esses shows que eu estou falando, encerramento, esses shows começaram não lembro se às 8 da noite, alguma coisa assim. Então teve umas 4, 5 horas, vou chutar aqui, de uma banda que ia lá, tocava, aí o cara do palco apresentava outra banda, a gente mostrava, a banda mostrava um VT, eu tive que preparar eu só fiz a coordenação, né, fiz a direção dessa transmissão, dos shows não, quem fazia a direção dos shows era
outros colegas, outros diretores lá da MTV, mas durante do meio-dia às 6 da tarde, por exemplo, eu fiquei ali na UM e coordenando com o Switcher, fiz um roteiro para isso, a gente tinha uma mesma coisa, um VJ nos bastidores, um VJ no público, um VJ, enfim, eram 2 ou 3 VJs, não lembro, posicionados estrategicamente. A gente ficava chamando, eles chamavam VT, ia tocar uma banda, e antes dessa banda tocar, a gente botava um VT de biografia dessa banda que tinha no arquivo da MTV, contando a história da banda, aí depois do VT a banda entrava no palco, tal, tocava, ia para o break. Então eu fiz todo esse roteiro, um roteiro, imagina, longo, era, como eu falei, sei lá, de 4 a 6 horas de transmissão desse festival, porque aí depois, para os shows, era só o VJ falando, ó, vamos para o intervalo, acabou o show do Raimundo, daqui a pouco tem Iron Maiden, a gente já volta, vai para o intervalo, esse tipo de coisa. As premiações, o Hollywood Rock é outro exemplo muito legal. Eu fiz com a Chris Nicholas, a gente ficou no camarote. Hollywood Rock de 96, que teve The Cure, Jimmy Page e Robert Plant, teve Smashing Pumpkins, Chico Science, Nação Zumbi, foi bem bacana esse Hollywood Rock. E aí eu fiquei no camarote, fazendo flashes com a Chris Nicholas. Ela nunca tinha saído de estúdio, foi a primeira vez que ela foi fazer uma transmissão. Ela era uma jornalista, uma apresentadora que ficava contratada para ficar no estúdio chamando matérias, os telejornais da MTV, com teleprompter e tal. Então foi a primeira vez que ela trabalhou fazendo flash ao vivo e com texto improvisado, sem teleprompter e tal. E foi demais. Eu levei pasta de todos os artistas, matérias, né, de todos os artistas, um clipe em geral, que iam tocar. E durante a programação, eu não lembro, era tarde, desde o começo. Aqueles flashes corriqueiros que a gente vê, assim, tá, ó, meio-dia, tá, o público está chegando. Sabe? Então, desde a mesma coisa, preparei, deixei VTs prontos para os no Switcher, né, para qualquer problema, e eu montava os textos, fiz isso de propósito, combinei com a Cris Nicholas, a gente ia montar, tinha uns textos, claro, enfim, protocolares que tinha que fazer, mas outros eu montava junto com ela. A gente precisa falar do The Cure. A gente abria a pasta do The Cure, pegava todas as reportagens do The Cure, as mais recentes, de preferência, ou às vezes a gente falava, não, vou contar alguma história do The Cure, aí escrevia ali alguma coisa tal, e ela escrevia, porque quando você escreve, principalmente a mão, você memoriza muito rápido, muito fácil, então ela escrevia ali a mão, é, uma cabeça, um texto tal, e na hora da entrada ela mandava super bem, era um texto, era uma entrada, falava para a gente, olha, 2 minutos de entrada, não, vocês têm 1 minuto, era sempre uma coisa muito, muito rápida, e depois vocês chamam tal, gente, a ordem vinha sempre do switcher ou da unidade móvel, quem estava, assim como eu coordenei o Skull Rock, eu não sei quem estava coordenando o Hollywood Rock, me passava, falava, fala para a Chris Nicholas chamar tal pessoa, às vezes a Cris, ela devia estar com um ponto também, ela escutava, ó, chama tal pessoa, vai para o comercial, enfim. Então, esse tipo de roteiro, ele é também, como eu falei, ele é um guia, mas esse guia pode mudar, mas você muda tendo essa segurança, né? Então, você tem uma base para poder brincar com ela. As premiações, elas são protocolares também. Você recebe a Bíblia de transmissão quando você contrata, por exemplo, ok, a emissora contratou lá, falou, beleza, vamos fazer o Oscar, você recebe uma Bíblia. Vão ser 12, estou chutando aqui, blocos, vai durar 3 horas a premiação. Se você quiser o tapete vermelho, às vezes tem emissora que também transmite o tapete vermelho a 1 hora a mais, por exemplo, são 4 horas de transmissão. Então você sabe lá que tem os 12 blocos.
tudo que vai acontecer no bloco. Você recebe tipo um espelho. Olha, nesse bloco vai entrar o rosto, vai fazer lá a apresentação geral, aí depois ele vai chamar a primeira categoria, que vai ser a melhor música, aí depois vai cantar fulano de tal. Você tem tudo isso já com os apresentadores, as emissoras que transmitem, tem, tem tudo isso, inclusive o tempo de break, de intervalo. Os intervalos, ó, vocês vão ter aí 11 intervalos, e cada intervalo pode variar. Ó, esse aqui tem 3 minutos, aquele ali vai ter 5, esse aqui tem 2:37, né? Às vezes tem uns, perdão, uns os breaks, os intervalos quebrados assim, né, com os horários. Então você sabe tudo que vai acontecer, né, durante a premiação. Então, quando a emissora recebe aqui, é preparado o estúdio, né, preparado, contrata os apresentadores, comentaristas, tal, contrata um roteirista, um redator, que vai fazer a abertura de bloco, fechamento de bloco, às vezes chamam um VT, ó, esse momento livre, vocês comentam tal, tal. E se sabe, quem assiste Oscar vê que os segmentos são muito rápidos, porque nem sempre, ó, o cara fala assim no espelho, ó, esse break aqui tem 5 minutos, mas a emissora que comprou os direitos, seja ela qual for, nesse momento o break dela só tem 3 minutos. Então esses 2 minutos de break, se você põe ali os apresentadores ali conversando, ou chama um VT, enfim, conta alguma curiosidade, tudo no teleprompter também. Às vezes tem algumas coisas protocolares que, principalmente nome, né, categoria, quem vai, nome de filme, nome de ator, o roteirista, isso aí é sempre bom deixar não só a ficha com quem vai fazer a apresentação, mas no teleprompter, porque o teleprompter também pode apagar. Você está lá com a ficha numerada, tal, você sabe quem que é, qual é a categoria, esse tipo de coisa. Então, também você faz a redação dessas premiações de acordo com essa Bíblia que você recebe, que você sabe o quanto tempo você vai poder usar do teu roteiro, da tua redação em cada segmento desse. Então, é uma coisa também muito protocolo. Assim, lembrei, eu estava vendo aqui. Uma vez eu fiz em São Paulo tem a virada cultural e teve um ano que teve a virada esportiva. E me chamaram para fazer e era tarde, Paulista fechada, tal, e tinha vários núcleos ali de skate, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo de esporte e atividade física na Paulista. Então, eu fiz a coordenação, eram acho que 6 apresentadores, 6 pessoas, 4, não lembro bem, ou ia revezando, a gente ficou do meio-dia às 4, fazendo isso durante algumas horas, não o tempo inteiro. Também era um apresentador, eram apresentadores da TV Cultura, então, assim, variava, né, jornalista do departamento de jornalismo mesmo, ou apresentadores do departamento de produção, e, e aí, assim, era entrevista com pessoas, com celebridades que estavam lá, autoridades, ou mesmo com os populares que estavam ali. A gente mostrava as atividades, chamava o público, porque essas entradas eram sempre no meio dos intervalos da programação da cultura. Então, mesma coisa, foi feito um roteiro. Já quando eu fui para a UEM para fazer essa transmissão, sabia o que ia acontecer em cada intervalo. E a gente já tinha produzido. Então, assim, sei lá, no quarto intervalo, a gente sabia que quem estava lá com as bicicletas ia entrevistar alguém, ou fornecedor de bicicleta, ou alguém que estava, alguma família que estava andando de bicicleta. Então, isso também foi roteirizado e já sabia o tempo. Ó, você vai ter 2 minutos para fazer isso aí. Você tem, tá, vamos mostrar o skate. Não, agora você só vai entrar para chamar, para convidar o pessoal, você tem 20 segundos só para falar, ó, pessoal, estamos aqui na Paulista, vem para cá, rola, não sei o quê. Então, isso também, tudo roteirizadinho,
Muito importante, inclusive nessas premiações, nessas transmissões ao vivo, esse roteiro também fica nas mãos de quem está no departamento de transmissão, quem está lá no master, no- colocando o sinal no ar, precisa estar com esse roteiro na mão e batendo junto com o switcher ou com a UM, geralmente com o switcher, né, porque é o caminho, mas batendo, porque a pessoa do master precisa saber se está tudo em ordem, se é isso mesmo que está acontecendo, se vai para a faixa comercial, se é um VT, porque eu estou com o VT pronto aqui, né, se mudou. Então, tudo que acontece, todas as mudanças que acontecem, o master da transmissão precisa saber, precisa acompanhar tudo isso. Como eu falei, precisa ter uma equipe de stand-by com os VTs frios para qualquer coisa que aconteça tecnicamente com o sinal, possa, enfim, possa ter um plano B. O reality show, como dito no começo, ele é um guia de captação. Você cria a equipe de roteiro cria as situações, né? Vai ter um jogo, como vai ser esse jogo, as regras, tudo tem que estar escrito. Aí tem o roteiro de pós-produção, porque acontece aquele jogo, acontece aquela disputa, e aí precisa decupar, assistir, fazer a edição de texto daquela disputa. Tem o roteiro final. Então são esses três roteiros, tipos de roteiros que tem dentro de um programa como o Reality Show, por exemplo. Eu botei aí Big Brother e A Fazenda, que é o roteiro de captação, o guia, que é o roteiro de pós-produção, para o pessoal editar, pegar as matérias, pegar as situações, as brigas, enfim, tudo que é as festas, tudo que acontece. E o roteiro final, que é tudo isso pronto, né? Você fez lá o VT da festa, que o casal lá brigou, se separou, não sei o quê, aquilo ali durou 3 minutos, aquilo ali no roteiro final vai estar, ó, VT do João e da Maria brigando na festa, 3 minutos, e o roteiro final está a redação também de quem apresenta, mesma coisa, entrada, início e fim de cada programa, entrada e saída dos blocos, e a interação com com as pessoas, com os participantes, tem aquelas, quando o programa é ao vivo, mesmo gravado, né? Você tem que ter a pauta, você tem que saber o que você vai falar daquilo. Vamos falar teve o VT lá da prova, então vai pro pessoal, e aí, pessoal, pô, e essa prova aí, vocês brigaram, então, vocês deram mal, aí vocês vão comer mal essa semana, tal. Aí tem a pauta que para essa interação, aí depois tem o texto, que isso tudo também, tudo cronometrado com switcher, ponto eletrônico, a direção falando, olha, estava 4 minutos essa interação, mas a gente atrasou, são 3 minutos, então ó, você tem 30 segundos para chamar o intervalo. E então, assim, o roteiro final é tudo, as matérias prontas, tudo que aconteceu na captação e que foi editado na pós-produção vai estar no roteiro final. Como eu falei, já com a redação, com os tempos de tudo, com os blocos e com os VTs, tudo nesse roteiro final, tudo pronto no teleprompter para o apresentador, né, a redação toda. E isso acontece, eu botei aqui Big Brother e A Fazenda, acontece em outros também, mas esses são os mais populares, são os mais conhecidos. Eu coloquei isso aqui, criatividade com histórias espontâneas, personagens e maneira. É observação. Você, nesses reality shows, você tem, às vezes você trabalha com 2, 3 switchers, e aí fica lá uma equipe, fica um diretor que fica se revezando, são 24 horas, então fica ali, e o roteirista fica direção, fica toda a equipe se reveza e fica a gente assistindo, olha, tá tendo uma briga aqui, tá tendo outra briga ali, tá tendo uma discussão, não, o cara não para de chorar com saudade da família, enfim, o outro tá aqui cozinhando, que é uma desgraça, tá estragando toda a comida, enfim, aí você descobre que alguém tem uma mania, aí isso aí só fica, teve uma participante, eu não lembro qual, um dos primeiros Big Brother, ela tinha mania de botar dedo no nariz, então fizeram um VT, tinha gente que tinha uma época, eu não sei, faz muito tempo que eu não assisto Big Brother,
mas assim, tinha um momento que tinha animação, então é observação também né, de quem faz isso, de preparar um roteiro para fazer uma animação com aquela brincadeira, com aquela discussão, com alguma coisa que acontece na casa. Então vai muito da criatividade e vai muito das manias e tal, e da observação de quem faz o roteiro nesses momentos, né, de prestar atenção na personalidade em cada participante, na interação entre eles e tal. Você sempre descobre alguma coisa extra para fazer, porque esses reality shows, eles trabalham também, é bom que eles tenham VTs frios, né, para poder chamar de vez em quando, que saiam um pouco daquela disputa, aí vem um VT de brincadeira, de um cara que estava tentando lavar a piscina e não conseguiu, sei lá, enfim, como eu falei, são observações. Outros tipos de reality show, já comentei isso também em algum dos vídeos que eu fiz, tem esses reality shows que eles já têm um roteiro pré-estabelecidos, como o Cris Montais, Acumulador de Supernanny, Troca de Esposas, e putz, tantos outros, assim, que é aquela coisa você conhece a pessoa, aí vê o problema dela, aí vai solucionar o problema, e, e aí vai falar com a família. No caso da Super Nanny, por exemplo, troca de família, troca de esposas, você primeiro depende muito de uma boa produção de casting, de uma boa escolha, assim como a Fazenda Big Brother, o casting bem escolhido, o programa fica melhor. É a mesma coisa com esses, porque assim, como o roteiro já é pré-estabelecido, vai muito dos personagens e da redação também da criatividade, e porque não tem não tem muito para onde ir, não tem como fugir dessa 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 estrutura que esses programas têm, que é, no caso do Super Nani, vai lá na casa, conhece a família, vê os problemas das crianças, conversa com os pais. Primeiro mostra como que é a família, a dinâmica da família, tudo, né? Aí depois a Super Nani chega, aí conversa com os pais, mostra a criança, interagindo com as crianças, tudo, e aí ela fala o que ela vai fazer para tentar resolver o problema, e aí, beleza, aí volta lá, conversa com os pais de novo, falando, olha, vamos fazer isso, e aí aplica-se enfim, as ações que ela determinou, e segue o programa até ver se resolveu ou não resolveu. O Vida Remota, por exemplo, da Discovery, assim, né, que vai a família lá, ver o sítio lá, o lugar onde as pessoas moram, né, no meio da natureza, fazem. Putz, o galinheiro está todo quebrado, pô, não tem água, tem que achar água, reestruturar a casa, tem todo um segmento, toda uma preparação, e isso aí vai, assim, esse roteiro vai muito mais para o lado da redação, da boa pauta, como eu falei, dos bons personagens escolhidos, e das situações que acontecem e da forma como você roteiriza essas ações. Então, vai muito a criatividade está muito mais nisso, na interação e na redação, porque eles são muito fechados mesmo, não tem muito para onde ir esse tipo de, de roteiro. Documentário também tem vários tipos de outro documentário, mas eles têm basicamente a mesma estrutura, que é depoimento, material de arquivo, e tem documentários mais novos hoje em dia que tem cenas reconstituídas e tal. Eu acho bem legal isso. Então, no documentário, o roteirista ele vai fazer pautas, vai fazer texto, vai fazer o roteiro de pós-produção, porque depois a equipe vai lá entrevistar o professor, vai entrevistar lá o personagem, seja ele qual for, e aí depois você vai pegar essa entrevista. A entrevista durou, sei lá, 2 horas, e aí você vai fazer, se é um programa só, pô, você tem que diminuir isso em, sei lá, 10 minutos. Aí depende muito, se é uma série e tudo. Então você vai decupar essa entrevista e vai marcar
as entradas e saídas que você quer que estejam no programa, e vai botar isso no roteiro de pós-produção. Se tem apresentador, ou se é locução, você vai precisar fazer texto, né, para acompanhar os acontecimentos do roteiro, saídas, entradas de bloco, geralmente. Tem documentário, por exemplo, que eu fiz que eu dividindo. Porque documentário, assim, você pode fazer inteiro, aí depende muito da emissora. Eu geralmente, quando faço, eu separo em blocos, mas eu também deixo uma versão inteira arquivada enfim, arquivada no Media Center da emissora para ter uma versão inteira. Então, você determina ali onde vai cortar os blocos, aí você tem esses textos. Tem documentário que eu fiz voltando de bloco, voltando de saída de bloco, que eu botava um texto ou de locução ou do apresentador, ou não. Terminava o bloco ali com aquela ação, voltava o bloco, continuava aquela ação, documentário autoexplicativo, que eu acho muito mais interessante quando eles são mais. Eles falam sozinhos, não precisa de nenhum apoio para explicar o que está acontecendo. Então, tem os depoimentos, né, como eu falei, que são as pautas e tudo. O arquivo é um material que o roteirista também precisa conhecer bem, tudo que vier para ele, seja vídeo, foto, áudio, ilustração, é, vídeo VHS, Super 8, 16 mm, smartphone, enfim, todo tipo de vídeo, todo tipo de áudio. Às vezes tem uma conversa aqui por telefone, tem uma reunião aqui que foi gravada, ilustrações, depende, desenho, pintura, né? Imagem de livro, capa de livro, enfim, aí varia muito conteúdo, o projeto em si. Mas aí você tem que ter também todo um conhecimento desse material para saber onde você vai casar o depoimento com a imagem. De repente o cara fala lá, não, porque estava passando o avião em cima do prédio e tem aquela imagem do avião passando em cima do prédio, legal, põe a imagem, sabe? Esse tipo de coisa. Então você precisa o roteirista precisa estar muito bem, ter um conhecimento profundo, tem que ser uma imersão mesmo de todo o material que chega na mão dele. As informações adicionais é a mesma coisa. Às vezes você tem um depoimento de 15 minutos que nem inteiro é interessante, mas você não consegue botar 15 minutos, você tem que botar 3, 5, mesmo que picado, sabe? Então você ajuda a construir esse texto com informações adicionais, fazendo, enfim, isso ajuda a cortar o texto. Tem um projeto que eu fiz, que é mais recente, é de 2024, que está no YouTube, eu fiz para a TV Câmara, que chama Joelma, A Voz dos Heróis. É basicamente um programa de depoimento. Os bombeiros que trabalharam no Joelma foram na TV Câmara, eles iam ser homenageados, eles foram homenageados. Aí, então, eles foram lá para gravar uns VTs para essa noite, para esse evento de homenagem e tal, e eu que fiz a pauta e a entrevista com eles. E terminado, eu entrevistei acho que 10, eu não lembro, 12, tá lá no documentário. Terminada todas essas entrevistas, eu falei, nossa, tem uma história incrível aqui, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Vou montar um texto com tudo isso, porque tinha, desde da chegada, tudo que ia acontecer, eu tinha eles falando. E aí eu montei esse texto deles contando como foi o dia, de como receberam a notícia, até voltarem depois cansados para o quartel, enfim. E aí eu peguei imagens da TV Cultura, da TV Câmara, a gente pediu autorização, tudo, e eu montei esse texto com um pouco das imagens, mas o ineditismo desse trabalho que eu fiz, do Joelma, está no texto, não nas imagens. É, isso que me pegou de fazer essa história, porque eu falei, pô, eu já vi tanta coisa do Joelma, mas eu não tinha visto essa história, então me chamou a atenção, é a percepção da qual eu falei também em um dos primeiros vídeos. Cenas reconstituídas também precisa de roteiro, precisa de pesquisa,
é um trabalho gigante, dependendo do projeto que for. Você vai precisar de ator, vai precisar de cenário, tudo, vai fazer o roteiro que é de cinema. Às vezes, quem está fazendo um documentário desse que mistura essas duas frentes de depoimentos e arquivos com cenas, são duas equipes separadas. Uma equipe faz essa parte aí de reconstituição, que é uma equipe de cinema, tudo, especial, contratada para isso. E tem a equipe que vai fazer essa parte, e depois junta-se tudo na edição final. Roteiro nada mais é do que uma organização de material e da história, como eu falei agora. O roteirista pega todo esse material e ele precisa ter a criatividade de olhar todo esse material e falar como que eu vou contar essa história, de que forma eu vou contar essa história. Por isso que, volto a falar, a leitura é muito importante para isso, porque te ajuda a organizar as ideias, organizar conteúdo. Antes de organizar a ideia, às vezes você precisa organizar o conteúdo. Todo o conteúdo diário da turma foi assim, eu fui transcrevendo as entrevistas, as conversas que eu tive, e aí fui percebendo, pô, aqui está falando esse assunto, está falando demais. Aí comecei a fazer pastinha e jogava tudo para aquele assunto. Depois, quando eu vi, eu tinha aqui 12, 15 assuntos diferentes. Para mim, ah, tá, esse é o conteúdo que eu tenho. Então, deixa eu ver como que eu vou organizar esse conteúdo. Ah, tá, então eu vou organizar de uma ordem cronológica, não, vou contar de trás para frente, vou contar. Você tem que ter o domínio desse material para saber depois como você vai organizá-lo da melhor forma para que a pessoa assista e, óbvio, entenda, claro, né? Então, essa organização, que é o barato também do roteirista, é isso, de pegar todo esse material, eu adoro, de pegar todo esse material e falar, pô, como que eu vou contar essa história? Eu fiz o 30 anos, o documentário de 30 anos da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica. Eu não tinha nenhuma matéria, nada de tudo que eu procurei no arquivo, não tinha nada contando a história do que do surgimento da orquestra, né? Eu tive que montar uma reportagem que tinha ali, outra ali, não tinha ela completa, tinha um pouquinho, um trechinho aqui, outro trechinho ali e tal. Eu tive que montar e ainda entrevistar a gente para montar um texto sobre o surgimento. Então, eu botei um pouco de uma reportagem, aí eu entrevistei o Arrigo Barnabé, porque tem a ver com isso, aí tem uma matéria lá do Tom Jobim, que também tem a ver com isso, assinando, aí tem o primeiro ensaio, não sei o que, eu consegui, montei um texto que mostra toda essa história desde a ideia, precisa ter, até realmente o primeiro ensaio. Montei isso num primeiro bloco com todo o material que tinha. Quando eu vi tudo, eu falei, não, eu preciso de alguém falando isso aqui, eu preciso de alguém falando isso aqui. Quem que eu vou falar? Sentei com a produção, falei, olha, quem que a gente poderia falar? Vamos falar com o maestro tal, vamos falar com fulano tal, então beleza. E aí consegui montar esse texto. Então, isso é o barato de se fazer um roteiro que, como eu falei, é pura criatividade e eu gosto muito disso. Como eu falei, no papel é uma coisa e na prática é outra, principalmente esses roteiros que servem de guia, né? Você nunca sabe qual é o material bruto que vai chegar para você, então você tem que estar preparado para quem for montar tudo isso. Programa de estúdio, eu já falei um pouco dele, né? Do que acontece, das entradas e saída. Eu vou falar um pouco mais de cada um desses projetos, pretendo falar, e aqui eu quero dar, porque já estou me estendendo mais do que eu imaginei. Só uma sugestão de exercício para quem quiser, claro, óbvio, de assistir programas diferentes e fazer um espelho, ver o que está acontecendo. Aqui entrou o cara falando, agora entrou um VT, depois esse VT foi para propaganda, aí depois voltou um apresentador falando da pirâmide, aí veio lá uma imagem externa da pirâmide, com os caras entrando dentro da pirâmide. Faz assiste variados programas e tenta fazer esse espelho para ver como que é a estrutura, como eu fiz aqui de exemplo, a vinheta de entrada, o apresentador fala, o apresentador chama a reportagem, enfim, aí chama o repórter, aí o VT e tal. Então, para quem quiser, esse é um bom exercício para entender
melhor a estrutura de roteiro, que sempre começa, o roteiro sempre começa com um espelho, né? Sempre começa com os tópicos, e aí ele se desenvolve. Me alonguei aos 55 minutos, mas espero que essa geral tenha ajudado a quem precisa, a quem se interessa pelo assunto, e agradeço mais uma vez a companhia. Vou voltar com mais os outros vídeos, vou continuar falando de roteiro, vou continuar falando desses exemplos todos, vou pegar a parte, vou pegar links para analisar junto, roteiro, produção, tudo. Então, os próximos, enfim, estou colocando conteúdo na minha timeline lá de jornalismo de entretenimento, que, volto a falar, é uma área muito abrangente e, a, e o universo acadêmico precisa olhar para essa área, para o jornalismo de entretenimento e, de uma vez por todas, abraçá-lo. Então, mais uma vez, agradeço a companhia. Até o próximo vídeo e fui. Até.